pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista, mais uma rodada de entrevistas que antecede aí o Seminário Internacional de Impacto. É uma iniciativa da N-Impacto, né, juntamente com o Impact Hub Brasília. Eu sou Carol Scott, que atua aqui como Relações Públicas da Impact Hub, professora universitária, pesquisadora e consultora de pequenos negócios, e vou mediar aqui um bate-papo muito legal, muito interessante, sobre fundos de investimentos para uma nova economia. Então, o que são, né, o que é isso? O que são os investimentos na nova economia? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, nós convidamos a Ana Heloísa Moreno, é assistente social, mestre em negócios sociais e empreendedorismo pela London School of Economics and Political Science e em política social pela Universidade de Brasília. Tem uma experiência, tem 11 anos, né, Ana? 11 anos de experiência profissional e está focada no desenvolvimento de programas sociais. Atualmente, ela é representante da N-Impacto pelo Ministério da Cidadania, onde é servidora e desenvolve ações para o fortalecimento de investimento em negócios sociais. Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse bate-papo, esse convite. E eu queria que Que você agradeço. compartilhasse um pouquinho com a gente essa sua jornada, esse seu currículo maravilhoso. Queria que você falasse um pouquinho, por favor. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, agradeço ao Impact Hub e também ao Ministério da Economia, né, pela organização desse seminário, e venho com muita felicidade aqui falar desse espaço de servidora pública que está atuando nessa área. Para mim, eu acho incrível mesmo eu ter começado como assistente social e agora está mais nessa pauta de negócios sociais e investimento, porque a gente vê um movimento muito grande de pessoas que vêm do mercado financeiro ou da área de negócios mesmo atuando junto dos negócios sociais e de investimentos, mas é raro ver o contrário. E esse ramo precisa muito dos dois lados, né? Na nova economia a gente percebe isso, assim, ter gente de vários backgrounds diferentes e essa coalizão é o que faz esse movimento de inovação crescer. Então, bom, sou servidora há uns 9 anos no Ministério, antes trabalhei com pesquisa no IPEA também, mas há uns 2 anos atrás eu comecei a me envolver com esse tema, comecei a pensar como que seria possível atuar com a área social, mas não só da perspectiva tradicional dos programas sociais. Eu trabalhei muitos anos na assistência social, e aí eu descobri os negócios sociais, comecei a me envolver, foi por isso que eu fiz esse mestrado na London School of Economics, em empreendedorismo, e comecei a me envolver no ecossistema, mentorando, me envolvendo com as aceleradoras, e hoje eu estou numa coordenação dentro do Ministério que cuida dessa área de empreendedorismo e empregabilidade. Então, é uma felicidade muito grande para mim poder ter alinhado um interesse pessoal e profissional e hoje ser representante da N-Impacto e poder colaborar com o Fazer governo. acontecer, né, Ana? Tirar do papel, é muito gostoso, né? Uhum. Fazer parte do ecossistema, é isso, muito bom. Obrigada, seja bem-vinda, viu? Vamos Obrigada, conversar Carol. também com o Hugo, gente, o Hugo Betlen. O Hugo Betlen é presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, foi diretor-geral da mesma instituição, no período de 2017 a 2020. Ele é administrador de empresas e contador, com especialização em gestão, empreendedorismo e governança pela Fundação Getúlio Vargas, pela Cornell, Babson, IMD, Oxford e Stanford. Uau! Possui mais de 40 anos de experiência como executivo sênior em empresas de varejo como Carrefour, Tício e Grupo Pão de Açúcar. Que currículo é esse, Hugo Betlen? Por favor, compartilhe um pouquinho conosco essa sua jornada maravilhosa. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite.
Eu costumo dizer que olho para trás e vejo essa longa jornada percorrida por mim, que me traz muitas realizações, muita satisfação, e sei que me trouxe até onde eu estou. E olho para frente completamente nu, sem saber como eu vou seguir o próximo quilômetro. Então, acho que o que a gente aprende ao longo da vida é que aquilo que vai nos acumulando de conhecimento, né? Não fiz o mestrado, porque eu não tenho paciência de fazer mestrado. Eu faço vários cursinhos pequenininhos, então o último, lá o ano passado, presencial ainda, foi Stanford, né? Empreendedorismo social, para justamente reforçar essa visão. Mas no capitalismo consciente, que a gente tem como propósito, né, ajudar a transformar o jeito de fazer negócios em investimentos no Brasil, né, baseado em pilares, né, que sejam de uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável, para diminuir a desigualdade, a gente acredita que todo negócio, se tiver propósito, e esse propósito responde à pergunta: qual a dor da humanidade o teu negócio se propõe a curar? Alinhar isso com a sua visão estratégica, que é como você faz dinheiro, não o quanto, mas o como você faz dinheiro. Todos os negócios podem e devem gerar um tremendo impacto social para todos. Quando a gente fala de negócios sociais, como a gente está conversando aqui especificamente, estamos falando daqueles que, em seu propósito, ele já efetivamente escreve uma dor específica de uma classe, uma sociedade, um pessoal ou um grupo que não pode, né, exercer alguma coisa, ou que as empresas normais, com aquele propósito que eu falei, talvez não estejam olhando com tanto carinho e tão de perto, né? Então, o que a gente vê, inclusive, nesse mundo de empreendedorismo, nós falamos das empresas for profit, né? As de lucro tradicional, né? Que se tiver um propósito e uma visão estratégica alinhada, tem um tremendo impacto social. Falamos das empresas de impacto, as 2.5, né? Que estão ali nesse lugar onde, abaixo daquele nível, talvez uma empresa que quis montar um negócio, não para ganhar dinheiro, porque a empresa que quiser montar seu negócio para ganhar dinheiro não vai durar nada, tá? O dinheiro tem que ser a consequência de um propósito bem executado e alinhado com todos os seus stakeholders, mas tem esse lado do negócio social em si, né? Muito positivo, muito necessário, né? Para que a gente tenha uma relação mais de ganha-ganha-ganha. E tem o terceiro grupo, que são o terceiro setor, né? As ONGs, que efetivamente tem uma questão de não gerar receita, né? Elas vivem de contribuições, exatamente das duas acima, mas que estão olhando uma camada da população que provavelmente nem negócios de impacto conseguem efetivamente servir e atender. Muito obrigada, Hugo. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. E sugar um pouquinho, buscar um pouquinho desse grande conhecimento que você tem. Por falar em compartilhamento de conhecimento, Ana, eu queria muito que você falasse para a gente, né, o que são os fundos de investimento. Né? O que caracteriza os fundos de investimento? Então, tem diferença? Né? Os fundos são provenientes de onde? Quais são as características desse fundo? Fala um pouquinho, explica, ensina um pouquinho para a gente o que são esses fundos de investimento, por favor. Bom, existem vários tipos, né, de fundos de investimento, os em ação, os que são em dívida, em crédito, enfim, existem vários tipos. Mas aqui o que interessa a gente não é tanto como ele é constituído, mas o propósito dele, ele ser um fundo de impacto social. E é isso que a gente tem visto crescer muito nos últimos anos, né? Ainda no Brasil, esse movimento é incipiente, está no início, mas tem crescido rápido, e fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, já tem muitos e muitos fundos. Então, o fundo ele é constituído
por uma instituição financeira, pode ser um banco, ou pode ser só uma gestora mesmo de investimento, como é a Vox Capital. E o interessante do fundo de investimento em impacto social é que ele vai selecionar, ele vai ter uma tese de investimento focada num problema social e vai escolher empresas que também tenham, sejam alinhadas com essa tese. E os fundos que a gente mais vê são os fundos de private equity e de venture capital. E esses são fundos, então, que têm ações nessas empresas. Esses fundos, em geral, como o custo é caro, eles costumam ter um ticket mais alto. Então, quer dizer que o investimento que ele vai fornecer é um investimento mais alto para empresas que podem estar no early stage, mas que já têm clientes, já têm uma tese comprovada, já tem faturamento. E basicamente é isso, Carol. O que eu acho muito interessante que eu tenho visto são os fundos com teses bem específicas, que eu acho que é isso que a gente vai começar a ver nos próximos anos no Brasil. Por exemplo, fundos que querem investir em empresas lideradas por mulheres, ou fundos que têm como objetivo investir em negócios que, de alguma forma, queiram resolver o problema da desigualdade racial. E tem muitos, assim, tem fundos que só investem em negócios de comunidade, negócios que têm como base a comunidade. E, assim, essa possibilidade de investimento, ela é infinita, e é muito interessante porque a gente começa a ter também uma educação do investidor, porque é muito comum todo mundo tem algum tipo, a maioria da população tem algum tipo de investimento, ainda que seja pouquinho, por exemplo, na Previdência, né? E costuma ser um movimento não pensado, onde colocar o dinheiro. Um movimento assim, vou colocar na instituição que eu já tenho conta, mas a gente não costuma pensar, pelo menos até agora, a gente não costumava pensar o que o nosso dinheiro está fazendo. Para que tipo de causa ele está colaborando, contribuindo. E esse movimento dos fundos de investimento de impacto trazem essa consciência do investidor, que você tem valores, então você deveria investir naquelas empresas que estão alinhadas com seus valores. Excelente. Isso é bastante interessante. E é mesmo, Ana, é uma mudança, né? Ele deixa de ser só um financiador, né? E passa a ter essa literalmente, né, esse interesse em também ser ali, de alguma forma, participar do processo. Hugo, o que você acha dessa perspectiva? E eu queria que você falasse, a partir de todo a sua jornada e todo o seu conhecimento, né? Qual é a relevância, qual que é o papel desses fundos de investimento para o desenvolvimento desse empreendedorismo social, desses negócios sociais? Esse gancho que a Ana Luísa trouxe sobre a serviço de quem o meu dinheiro vai estar. E aí a gente desmistificar aquele ditado popular que dinheiro não tem cor. Tem cor, carimbo, tem destino da entrada, isso é muito importante. O como eu faço dinheiro faz toda a diferença, e como eu aplico, invisto meu dinheiro também. Uma das coisas que a gente precisa, para poder chegar nessa questão, alinhar, é a diferença entre especular e investir. Tá? Então, primeiro, se a palavra é investidor, meu amigo, acredita numa causa, põe o dinheiro lá e senta nele. Porque se você ficar, mas tá dando retorno, não sei o que lá, e quanto eu vou fazer, quanto eu vou ganhar, esquece, já começou errado a sua proposta. Eu vou pegar o caso das empresas de impacto social, que tem muita dificuldade de conseguir fundos para levantar. Aliás, qualquer empresa, qualquer startup no Brasil sofre profundamente com fundos. Ou ela tem o famoso 3Fs, né? Family, Friends and Fools, né? Que vão investir lá no negócio dela, né? Ou ela não tem uma estrutura adequada, porque mesmo o venture capital começa com um valor bem mais acima do que provavelmente a empresa
inicialmente precisa. O outro lado é talvez a questão desse fundo querer, para botar, sei lá, se o limite dele mínimo são R$500 mil, vai querer 90% da companhia que está começando. E esse tipo de coisa dá uma desmotivação para o founder, né? Quando você vai investir numa startup, você só tem duas variáveis que você tem que ter certeza se elas estão cumpridas para investir. Uma, se o propósito daquela startup tem pé e cabeça, ou seja, qual é a dor da humanidade que aquele negocinho lá está querendo curar. E dois, o brilho nos olhos do founder. Você não tem mais nada. Qualquer valuation, qualquer outra coisa é papo furado nessa história toda, tá? Então, no fundo, a dificuldade está em as empresas que vão começar encontrarem quem é que vai botar esse dinheiro nele. E se não for, como a Ana Luiz falou, fundos específicos que olham para essas empresas, dificilmente esses vão investir. Vou fazer um paralelo para o que hoje virou moda, está se falando muito, mas tem que tomar muito cuidado, que é investimentos ESG, tá? Onde, na minha opinião, se o G de governança não for extremamente forte, estruturado, com líder consciente, os investimentos no E do ecossistema ambiental e do S de social vão ser greenwash ou social wash. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, a palavra não é... Me incomoda quando vamos falar de investimentos de impacto ou investimentos ESG, o cara que vai investir diz assim, mas o retorno é tão bom quanto se não fosse? Falei, cara, você não entendeu nada. Já começou errado. Então, não põe seu dinheiro aqui. Tá? Por quê? Ao acreditar na causa que ele está propondo, da dor que ele quer curar, é que o seu dinheiro tem que ser investido de forma consciente, não especulativa, e o resultado, a maioria das vezes, comprovadamente, no longo prazo, é maior do que se tivesse investido num negócio sem propósito ou sem impacto. Mas precisa mudar o mindset. Se o mindset continuar sendo do capitalismo tradicional, se for só retorno, e esse retorno eu não olho o como, e esse retorno eu não olho se eu estou para aumentar a margem, aumentar o lucro, aumentar a felicidade do acionista, fazendo isso em detrimento ao sofrimento, à tristeza e à dor de outros stakeholders, meu amigo, estamos no caminho errado. Mas se você acreditar que aquele investimento pode fazer uma mudança comportamental na sociedade, tá? Aí estamos no caminho certo. Hugo, fala um pouquinho mais, eu acho isso tão legal, essa mudança, porque é um novo paradigma, é um novo capitalismo, é uma nova forma de fazer negócios, de juntar, né, de gerar lucro, né? Como é que você vê o cenário hoje? Você acredita que hoje a gente pode dizer que sim, já estamos vivendo nesse novo paradigma, nesse paradigma do capitalismo consciente? Não, ainda não. Eu queria dar um passo, então, atrás e falar do que é capitalismo, né? E tem uma autora espetacular, a Rebecca Henderson, que acabou de escrever um livro novo chamado Reimagining Capitalism in a World on Fire, né? Quer dizer, reimaginando o capitalismo no mundo pegando fogo. Acho que ela escreveu lá no Amazônia, no Pantanal, né? Em algum lugar desses aí, para poder fazer esse livro. E ela abre o livro com uma provocação. O que é capitalismo? Né? E ela diz, uma das maiores invenções humanas e enormes fontes de prosperidade, indiscutivelmente sim. Nos últimos 240 anos, desde Adam Smith, lá em 1776, o capitalismo trouxe enormes benefícios para a humanidade inteira.
longevidade, saúde, educação, meios de transporte, qualidade de vida, riqueza, tirou... A gente, em 1800, Carol e Ana Elisa, pasmem, nós éramos 1 bilhão de habitantes no planeta Terra, 90 precisariam dos programas sociais da Ana Luísa, 90%. 90% eram miseráveis. Hoje nós temos 10% de muito pobres, o que ainda é um número muito grande, mas se você pensar que 10% sobre 7.300 ainda é menos do que 90% sobre 1 bilhão há 250 anos atrás. A nossa expectativa de vida, que era de 39 anos, está em mais de 74 e nas mulheres mais de 78. Se nós pensarmos no analfabetismo, né, nós vamos sair também, Brasil 1900, né, 1900 Brasil tinha 99% de analfabetos. Hoje, você como professora universitária sabe que nós temos menos de 8% de analfabetos. Eu não estou entrando no analfabetismo funcional, mas efetivo. Sim. Não estou entrando no funcional, estou entrando no analfabetismo absoluto. É desse que nós estamos falando que caiu, o capitalismo trouxe. Mas ela também pergunta, ou é uma ameaça à beira de destruir o planeta e desequilibrar a sociedade? Ela também está certa. Porque aquele capitalismo, principalmente exacerbado, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra do Vietnã, provocada por Milton Friedman, dizendo o único papel social da empresa é maximizar o retorno do seu acionista, que ele pode até não estar errado. O grande problema dele foi não dizer o como se faz isso. E ao não dizer o como se faz isso, se buscou uma maximização às custas do sofrimento de outros stakeholders. Salários miseráveis, produtos vagabundos, apertar o fornecedor até as goelas, não pagar imposto. Certo? Quer dizer, não é assim que se faz as coisas, mas foi assim que se pregou durante muito tempo, que era legal fazer. Então, os últimos 40 anos, principalmente, ou quase 50, as coisas foram construídas num processo de acumulação de riqueza absurda, onde 82% de toda a riqueza mundial está na mão de apenas 1% das pessoas. O Brasil, dentro das suas maravilhosas estatísticas, né, consegue ser o 10º país mais desigual do mundo, né? E a gente tem aí desafios gigantes para mudar isso. E a terceira pergunta que ela faz é, ou acreditamos que há uma combinação de alguma coisa que precisa ser ressignificada ou reimaginada. E é isso que nós, capitalismo consciente, acreditamos que seja. Uma combinação que tem que ser ressignificada e reimaginada. De tal maneira que aquele capitalismo onde só um stakeholder, que é o acionista, ou em inglês o shareholder, ganha às custas dos outros, não funciona mais. É a construção Exato. De um novo imaginário, né? Então, só que a gente tem outra coisa quando a Heloísa falou sobre investimento. Nós não podemos esquecer que a nova geração, né, que acho que não é nenhum de nós três, né, que é a Z, nós só se for aqui na cabeça, né, já é herdeira de 40 trilhões de dólares no mundo. E esta geração, junto com a Millennium, né, é uma geração que vem com o chip do propósito ativado no cérebro. Verdade. E é isso que desperta tantas startups e tantos novos investimentos em impacto. Porque esta geração acredita muito no que o Fábio Barbosa falou há muitos anos atrás. Mais do que deixar um planeta saudável para os seus filhos, é que qualidade de filhos nós vamos deixar para o planeta, certo? E essa qualidade de filho está chegando. Eu queria ouvir um pouquinho a Ana, porque o Hugo falou de uma coisa muito legal, né? A questão dos programas aí nacionais de assistência, de fundos sociais. E eu sei que a Ana, ela monitora e avalia aí coisa de 16 programas que somam aí um orçamento de 3 bilhões de reais. Eu fico imaginando o impacto disso, hein, Ana?
Então, trabalhei por muitos anos, mudei recentemente de área, então eu fiquei na área de assistência social por todo o tempo que eu estou no Ministério, então já deve ter uns 9 anos que eu fiquei só na área de assistência social. E nessa área, é a área que gerencia todo esse orçamento que eu falei aí, né, de 3 bilhões e tanto. E a gente tinha mais ou menos 16 programas. Eu digo tinha porque agora eu mudei de secretaria. Então, na área que eu estou agora, eu estou na área de negócios sociais. Mas é Sim. bem interessante fazer esse link, porque é importante também a gente contrabalancear essa visão de que os negócios sociais, os investimentos sociais vão salvar o mundo, porque não vão, né? E os programas sociais estão aí e são super importantes. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? O papel das organizações da sociedade civil, que são super parceiras do governo, né? A gente tem mais de 20 mil organizações da sociedade civil no Brasil executando serviços públicos de assistência social. Então, esse é dentro do governo. Além de terem os centros públicos que ofertam serviços pela própria gestão pública, a gente tem as OSCs. Então, a gestão pública é muito importante, o orçamento público para resolver problema social é super necessário, a gente nunca vai abrir mão disso, não pode abrir mão disso, e essas organizações executam muitos serviços que não são, digamos assim, reconhecidos como um programa público, mas que são importantes para o enfrentamento da pobreza, da desigualdade, e precisam de filantropia. Então, acho que isso é bem importante pontuar. Agora a gente está aqui nessa conversa falando de investimento e os governos mundo afora também têm atuado nesse sentido, investindo em negócios sociais. E acontece assim, é bem interessante porque no Brasil eu sinto, Carol, que ainda tem uma dicotomia muito grande, ou é negócio ou é Isso. OSC. Acontece que fora, principalmente na Inglaterra, que foi o berço desse assunto dos negócios sociais, existem várias organizações no meio termo, organizações que eles chamam de híbridas. Então, não é só essa opção, ou você é um negócio ou você é uma OSC. Existem várias outras nomenclaturas e várias legislações diferentes. Isso é muito interessante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente vai ser um negócio que tem lucro e que vai resolver um problema social, mas existem outros mecanismos, existem negócios de comunidade, então é um negócio a favor da comunidade, então ele é um negócio que tem dinheiro, mas ele é gerido de forma comunitária, que não é uma cooperativa. Então, se existem tantas nomenclaturas, existe um investimento novo que também está surgindo lá, que são como se fossem ações compartilhadas com a comunidade. Então, a comunidade se junta para investir num negócio local. Então, assim, a gente está falando aqui dos fundos, mas existem várias outras formas de investimento em impacto social. E os governos têm começado eles mesmos a montar fundos, porque os governos podem fazer isso, e fazer o que com esse dinheiro? Ou emprestar eles mesmos para negócios sociais, ou para pequenos negócios, né, SMEs, que eles chamam lá, Small Business, etc. E eu acho que é uma tendência que vai acontecer aqui no Brasil, que a gente está começando a ver, já está em negociação, até pela Estratégia Nacional de Impacto, a abertura de fundos, e isso é muito interessante ver. Também existem movimentos que a gente vê fora do Brasil, que deve começar a chegar aqui em breve, que são os Social Impact Bonds, então, que é quando o governo ele quer comprovar uma tese para resolver um problema social. Então, ao invés de simplesmente fazer como a gente costuma fazer no governo, que é contratar alguém para executar aquele serviço, a gente contrata, só que tem um investidor que coloca dinheiro antes do governo. Se aquele programa der certo, ou seja, se aquela tese de resolver um problema der certo, o investidor ganha os juros e o governo paga o que ele já pagaria. Então, é o ganha-ganha-ganha, como a gente estava falando. Um outro ator nesse cenário também, que eu estou falando do Social Impact Bond, que é um avaliador, para saber se deu certo ou se não deu certo. E assim o governo consegue replicar a estratégia de resolução do problema social. E isso também é um tipo de investimento social.
Uhum. E como a questão da colaboração, né? Então, eu não estou na mão de um ator somente. E eu acho que isso parte um pouquinho dessa mudança cultural, né, Ana? Então, eu não tenho um financiador mais, então eu tenho outras modalidades de negócios, negócios de impacto social, graças a um coletivo, né, de atores ali que colaboram para... Esse último exemplo que você passou é muito legal, né? Porque eu tenho o governo, eu tenho iniciativa privada, né? E tenho a sociedade civil organizada. Então, os três ali se unem para literalmente desenvolver algo que gere um impacto social positivo, né? Isso. Até, Carol, só para complementar isso que você está falando, que é bem interessante, nesse modelo, por exemplo, as organizações da sociedade civil são essenciais, porque é elas que vão executar. Então, a gente não está limando os atores, a gente está incluindo os atores. Isso, uma colaboração mesmo, né? Uma coparticipação ali bem bacana, né? De coordenar ali, né? O papel, cada um desenvolve um papel para que aquilo seja possível. Você falou uma coisa e eu queria, de repente, ampliar um pouquinho essa discussão para essa perspectiva de valorização, se existe ou não, se é uma tendência ou não, né, desse negócio para a comunidade, do negócio para a valorização da comunidade, né, do negócio para o local, né, e não mais o negócio para as grandes holdings. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho, você percebe isso como uma tendência? Por exemplo, há de fato essa tendência em ter investimentos nesses pequenos empreendimentos, nessas pequenas, que são grandes. Eu falo pequena no sentido, por favor, gente, no sentido de tamanho, né, só, porque lógico que o impacto é maravilhoso, mas nos pequenos negócios, né, nos pequenos empreendedores sociais, isso é de fato uma tendência, Ana? Você percebe isso como uma tendência? Assim, Carol, o que eu estou vendo muito é o crescimento de negócios de impacto com essa pegada que você está falando. E eu amo esses negócios, são os negócios que eu mais amo. Negócios que têm foco na comunidade, que são inovadores. E eu falo, Hugo, que os negócios de impacto, quando me perguntam qual que é o seu conceito de negócio de impacto, para mim é um negócio que perverte a lógica do capital. Acontece que esses negócios, como eles têm que perverter a lógica do capital em algum ponto, não necessariamente eles vão ter esse crescimento exponencial, não necessariamente é uma startup de tecnologia, uma fintech. A gente vê muito investimento nesse tipo de negócio, Carol. E aqui no Brasil a gente também começou forte com essa pegada. Os fundos, principalmente os fundos de mais sucesso, eles têm essa pegada. Até porque, como é muito caro montar o fundo, é difícil ter um ticket pequeno. Então, você tem que ter um negócio que vai crescer, que é uma startup. Então, essa é uma dor que eu sinto, e não só que eu sinto, mas que as pesquisas mostram, a pesquisa da Pipe Social, de negócio social, mostra isso. Pequenos negócios que estão começando, têm muita dificuldade em conseguir investimento. E a gente tem visto como o mercado tem se desenvolvido, o mercado está pressionando o Banco Central também para mudar as regulações. E aí não é o fundo que vai resolver, são outros mecanismos de investimento, como, por exemplo, o crowdfunding, Perfeito. não sei se vocês, eu acho que... Um dos colaborativos, né? Plataformas de fundos colaborativos. Isso, não é um fundo necessariamente, mas a pessoa pode investir diretamente naquele negócio em um montante menor. E recentemente esse ano teve uma modificação na regra do crowdfunding para permitir montantes maiores, agora pode ser até 10 milhões numa empresa. Então, esse tipo de flexibilização é importante para a gente conseguir ter esse aumento dos investimentos nesses negócios que estão começando e principalmente nesses negócios que não são esses negócios de crescimento exponencial. Eu queria até complementar quando o Hugo estava falando, né? Ele estava explicando a importância de ter a troca do investimento por um retorno social. Ora, o conceito de negócio social, de investimento de impacto social é justamente esse. Por que ele é um investimento de impacto e não um investimento tradicional? Acho que é importante retomar isso. Porque o objetivo dele é ter um retorno em termos de impacto. Sim. E para ter um retorno em termos de impacto, tem que ter também uma resiliência do ponto de vista do investidor. Perfeito. Eu ouço muitas palestras, muitos webinários dizendo, nossa, como
como está tendo retorno dos investimentos de impacto social? Acontece que não são só flores, existe um tempo de maturação desses negócios. Por exemplo, no Brasil, a maioria dos negócios de impacto social tem 2 anos, então eles ainda não estão nesse estágio que vai dar muito dinheiro, e alguém tem que dar dinheiro para eles começarem. E tem que ter muita resiliência, porque do ponto de vista do investidor, porque ele precisa maturar, ele tem a curva é como se ele caísse mais do que os negócios tradicionais. Ele precisa de mais tempo para ter um retorno, para sair do Vale da Morte, para dar retorno, mas ele vai dar retorno. Então, acho que isso também é importante a gente frisar, né? Porque senão a gente não está falando de uma mudança do capitalismo consciente, a gente está falando de um investimento tradicional. Sim, e a gente procura startups que seriam startups mais as unicórnios, né? As unicórnios e não as zebras, porque existe essa tendência já, né? Inclusive no campo das startups, né? Eu não quero mais chegar a um bi, eu quero um bi mais sustentável, eu quero ter um impacto relevante para a sociedade, né? Isso é bem legal. O Hugo, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião em relação a essa dor maravilhosa que a Ana colocou aqui à tona, né? Então, há uma valorização, né, para os negócios de impactos sociais locais e, ao mesmo tempo, há uma dificuldade enorme de se conseguir fundos para esses empreendimentos, para esses negócios sociais. A Ana trouxe aqui como uma das soluções, né, até a parte legal aí, né, da parte do governo, né, Ana? Então, rever algumas leis para ajudar, para facilitar a chegada desse fundo ao pequeno empreendedor. E na perspectiva do setor produtivo, Hugo, o que a gente poderia fazer, né? Como é que a gente poderia incentivar? Essa é uma dor. Queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre isso, por favor. Acho que é importante a gente dar um quadro, que, independentemente de startup, esse é um país de micro e pequenas empresas. Dos 20 milhões de CNPJs que existiam antes da pandemia, muitos fecharam, muitos mais também abriram, tá? 88% fatura até R$360 mil por ano. E emprega 45% de todo mundo nesse país. Essas empresas ficaram desassistidas no começo da crise. Por mais que se falou sobre crédito, acesso à pequena e média empresa, esse dinheiro ficou no chamado empossamento bancário e não chegou. A gente falou com o presidente do Banco Central, a gente fez movimentação para poder desempossar tudo mais, não chegou com muita dificuldade. Se olhar as estatísticas, quem foi pedir empréstimo, a sua maioria, 2/3, tiveram os empréstimos negados, então a coisa não andou. A partir de não andar, junto com o sistema B e com a TRE é a evolução daquele dinheiro e consciência, né, do Jean Miró, né, que era do Banco da Galícia, e que movimentou e criou uma possibilidade. Então, nós decidimos fazer um Blended Loan Fund, porque ele funciona futuramente, ele pode funcionar dentro do que a Ana falou como investidor, mas, por enquanto, ele é um empréstimo de longo prazo. Chama-se Covida20, 20 de número.com.br, tá? Então, ele é um peer-to-peer, blended fund. Por que é blended? Porque eu posso escolher, como pessoa jurídica ou pessoa física, um parceiro específico. Então, eu não invisto no fundo, eu invisto no parceiro, em 3 modalidades, né? Eu posso doar, foi um investimento para ajudar o cara. Eu posso emprestar sem juros, ou eu posso emprestar com 0,5% ao mês, que na atual situação é um tremendo investimento. Tá? Com carência. Quanto maior você puser e mais estruturado você for, PJ, por exemplo, a tua carência
é maior, né? Nós estamos falando de carência séria, estamos falando de Sim. 72, 48 meses, né? Estamos falando de 4 anos, estamos falando de umas coisas estruturadas. E mesmo assim, seguindo o que a Ana falou, não foi fácil levantar esses recursos. Hoje, nós do Capitalismo Consciente, eu fiz o seguinte: no dia que começou a crise, eu mandei um e-mail para todos os associados que nos apoiam financeiramente por nossos advogados, dizendo: sabemos que estamos entrando numa crise, mas se você tiver condições de manter a contribuição para o Instituto, eu me comprometo, ou nós nos comprometemos, a reverter 50% dessa contribuição em investimentos para esse fundo. Estamos fazendo isso desde o mês de abril. Tá? Então, todo mês, 50% de quem não reduziu está sendo investido nesse fundo. E ele é muito legal, porque você entra, você vê o tipo de empresa que você quer investir, e na pessoa física, a partir de R$500 você pode investir, tá? Para ajudar. Esse é um modelo empréstimo para salvar essas empresas durante a pandemia. Tá? Mas eu tenho certeza que com essa regulamentação que a Ana citou, da questão do crowdfunding, é possível fazer isso para investir de verdade nas empresas. O investimento gera um pouco mais de complicação do lado da empresa, porque passa a ter uma gestão da governança bem complexa, se for muito fracionado o investimento. Enquanto que o empréstimo é tratado como um mútuo, o investimento, se for startup, também pode ser mútuo, depois conversível, tá? Mas é difícil depois você administrar 10, 12, 20, 30, 50 acionistas, certo? No seu negócio. Então, aí precisa de um mecanismo intermediário, né? Para que tenha um consórcio de investidores, para que perante a empresa seja o consórcio e não as várias pessoas físicas investindo. Mas é possível crescer, no entanto, volto a dizer, os recursos existem, a questão é como canalizá-los de forma correta para as empresas que efetivamente têm esse propósito de impacto social na sua vertente. Excelente, excelente, Hugo. Me conta aqui, passa para o pessoal qual que é o site, o contato, né, do Instituto do Capitalismo Consciente, quem quiser ir fazer parte, quem quiser se tornar um associado, como é que ele consegue ter acesso? Está aqui, ó. O site é www.ccbrasil.cc. Faço aqui um convite aberto a quem acreditar nos pilares, olhar e conhecer, para nos seguir, e a hora que faz um pequeno cadastro já começa a receber os blogs, as informações e tudo mais. Mas faço um convite mais ousado ainda, né? Se você acredita nisso e quer multiplicar os pilares, seja um embaixador nível 1, né? Custa nada e pega super bem. Certo? Que é isso, embaixador nível 1? Eu quero saber, pode explicar, por favor. A gente, contando um pouco da história do Capitalismo Consciente, a gente nasceu em 2013 e, na época, com bravos brasileiros tão inconformados quanto eu, contribuíam mensalmente na pessoa física para a gente manter as contas ali, e era da mão para a boca, era aquela sobrevivência, né? Quase que o povo diz, né? Vender a janta para pagar o almoço. Assim, como formiguinha, né? Trabalho de formiguinha mesmo, né? Sim. Quando a gente trazia um palestrante internacional ou trazíamos um grande palestrante, a gente criava um evento, né? Esse evento a gente vendia ingresso, entrava um recurso, a situação do caixa do Instituto melhorava, a gente podia fazer mais advocacy, só que isso ia consumir do caixa, morrer, a gente tinha que fazer outro evento. Até que a gente mudou em 2017 e criamos o conceito de empresas associadas. Empresas que efetivamente contribuem financeiramente. Hoje nós temos 4 categorias, que é startups e PMEs, apoiadores, mantenedores e patronos, que contribuem mensalmente ou anualmente com o Instituto, para que a gente continue fazendo esse nosso
advocacy, sabendo que o meu papel e o papel do diretor-geral, o Dario, é um papel pro bono, certo? Então, a gente faz porque realmente acredita nessa transformação. E à medida que a gente foi evoluindo nisso, a gente foi diminuindo os contribuintes pessoas físicas, né? Os embaixadores. Quando chegou nesse momento da pandemia, no mesmo momento que eu mandei essa carta que eu citei para você, esse e-mail, para as empresas, pessoas jurídicas associadas, que se pudessem manter, a gente reinvestiria. Se não pudessem manter, nós também diminuiríamos e eles não perderiam o status de contribuinte, de associado durante esse período da pandemia. Eu mandei uma carta também para os embaixadores, que nós éramos em torno de uns 20 contribuintes, né? Eu, por exemplo, sou um deles. Contribuintes dizendo, olha, entendemos que a situação está aqui, vamos zerar essa situação. Nessa de zerar, a gente criou um embaixador, nível 1, que a gente chama, que é esse embaixador que se interessa pela causa, se alinha com a causa, se cadastra, recebe as informações, recebe um selo para botar nas suas mídias sociais, passa a nos acompanhar, passa a aprender mais, etc., que é grátis e, como eu disse, pega bem. De fevereiro para cá, esse modelo trouxe para o capitalismo consciente 2.000 embaixadores. E aí nós falamos, puxa vida, como é que a gente faz para que o embaixador que queira se engajar mais ainda participe? E aí voltamos a ter o embaixador contribuinte, que existe o nível 2 e o nível 3. E para o embaixador nível 3, em contrapartida, ele pode se candidatar a um curso que a gente desenvolveu esse ano de formação de líderes conscientes, onde a gente, isso é importante, o capitalismo consciente é um instituto não certificador, a gente não certifica empresas, a gente respeita as que certificam, somos parceiros de Sistema B, somos parceiros de Great Place to Work, mas não certificamos empresas, porque as empresas não têm consciência, quem tem consciência são as pessoas. Então, efetivamente, a gente começou a desenvolver esse ano o curso de formação de líderes conscientes, que dá uma certificação em capitalismo consciente para quem é embaixador. Nós fizemos 4 turmas esse ano, todas lotadas, e vamos começar a abrir as turmas para o ano que vem. Excelente, parabéns, iniciativa maravilhosa. Uma última pergunta que eu quero fazer é, Ana, como é que você vê a questão dos fundos para o desenvolvimento, né, do empreendedorismo social em 2021? Né, a gente ainda está em pandemia, o cenário ainda é um pouco, né, a gente não tem um cenário preciso ainda. Eu queria ver um pouquinho a sua opinião. Como é que você vê essa questão dos fundos? Quais são as perspectivas futuras aí para 2021? Eu acho que os fundos devem aumentar, apesar da pandemia, porque sempre tem gente inovando, o empreendedor sabe que momento de crise é o melhor momento para esse momento que todo mundo tem alguma dor. Devem surgir empresas interessantes também. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a própria pesquisa agora do GIIN, né, do Global Impact Investment, já anunciou que deve crescer ainda mais a perspectiva do tamanho do mercado de investimento de impacto para mais de 700 bilhões. Então, acho que a gente está no movimento crescente mesmo, dos fundos e do investimento de impacto como um todo. Muito então, bom. Eu acho que, agora, do ponto de vista, só para conversar fundo, para que ele realmente fomente essa tese de investimentos de impacto, a gente precisa ter mensuração, né? Mensuração do impacto, porque investimento de impacto sem a mensuração é muito complicado, porque a gente entra nessa espiral de greenwashing, de social washing, que é o que a gente não quer. Então, o lado negativo possível é todo mundo querer ser ou ESG, como o Hugo estava falando, ou de impacto, e ninguém mais saber o que realmente é de impacto, ou o que é ESG, e aí a gente volta naquilo que o Hugo estava falando, as pessoas têm que ter consciência e têm que cobrar dos seus fundos que eles tenham essa comprovação do impacto, que as empresas tenham comprovação do impacto e que elas sejam cada vez mais transparentes.
no seu processo de trabalho, de produção, na sua cadeia produtiva, digam de quem compram, enfim, que elas digam o que elas estão fazendo, o que está por trás, porque senão a gente não vai conseguir descobrir quais são os negócios de impacto mesmo, nem quais são os fundos realmente comprometidos com o impacto. Muito obrigada, viu, Ana? Nossa, aprendi muito, muito obrigada mesmo. Agradeço. Hugo, e você? Acho que esse Como é que ponto que a Ana você vê colocou é 2021? fundamental. Eu vejo um ano difícil ainda. Para ser muito realista, se a gente não esperava, se a gente durante a vida esperou dia 31 de dezembro para festejar o final do ano e um ano novo, e nada mais era do que uma tradição de calendário e nada de físico acontecia no mundo, esse ano todo mundo reza para acabar o ano, mas o ano não acabará num passe de mágica e ele vai acabar, na melhor das hipóteses, como final do primeiro semestre, e olhe lá. Então, a gente vai precisar ainda de muita resiliência, tá? E muita consciência, porque não dá, nós estamos vendo a curva subir dramaticamente no mundo inteiro, as pessoas estão meio cansadas, né? Mas a questão não está aí, né? Não adianta dizer, bater o pezinho e falar assim, vírus, vai embora, ele não vai, tá? Então, a gente precisa realmente ter uma consciência sobre o uso de máscara o tempo integral, distanciamento social na medida do possível, lavar as mãos constantemente para nos cuidarmos e cuidarmos dos outros. Eu lembro muito da história das instruções que a gente recebe quando senta no avião, né? Ou seja, se faltar oxigênio, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe a primeira a sua para depois ajudar alguém. Então, é que nem a sua máscara proteção. Use primeiro a sua para poder garantir que você está usando, está salvando todo mundo. E tem esse ponto de que se a gente não tiver um discernimento em caracterizar claramente, eu tenho muitas dúvidas sobre indicadores nesse segmento, tem muitas dúvidas, tá? Mas acho que se a gente não caracterizar basicamente que são empresas de impacto ou que é impacto gerado por empresas, então tem os dois lados, a gente cai no risco desse modelo greenwashing ou social washing ou governance washing, que é o pior de todos, tá? E não existe empresa de impacto, por menor que seja, que não seja absolutamente ESG de verdade, porque senão ela não vai entregar, tá? Aquilo que ela se propôs a fazer. Concordo. É uma aula, né, Ana? Pelo amor de Deus, Hugo. É uma aula. É uma aula, muito obrigada. Nossa, Hugo, olha, muito obrigada. Ana, Hugo, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, aprendi muito, né? Eu acho que o pessoal que, né, tiver acesso também vai aprender um pouquinho, né? E, enfim, quero agradecer vocês, quero agradecer a Impact Hub Brasília, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui.